Igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Iremos abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 8 até o versículo 14. Efésios 5, de 8 ao 14. Nós temos a seguinte leitura: porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem é oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Louvado seja o nome do Senhor pela tua palavra, Pai. Aplique em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. A carta aos Efésios, como nós temos tido o privilégio de expô-la, ela está dividida em duas partes. A primeira parte, do capítulo 1 até o capítulo 3, que nos traz o ensino a respeito da nossa salvação. A respeito da nossa salvação realizada pela Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo, que se empenhou em nos salvar. Quando nós estávamos mortos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, e nós fomos alcançados pela sua graça, e essa graça que nos salvou transformou a nossa vida, e nós somos novas criaturas em Cristo. Do capítulo 4, segunda parte da carta, até o capítulo 6, o apóstolo ensina como o crente deve viver. E nós tínhamos na última mensagem, no capítulo 5, versículo de 1 a 7, o apóstolo Paulo ensina a igreja de Éfeso e deixa essa lição para nós, de como deve andar o crente, o cristão. Ele deve andar em amor. E agora, o texto que nós lemos fala como devem andar os filhos da luz. E o apóstolo chama os crentes, os cristãos, de filhos da luz. Nós temos dois grupos de pessoas no mundo que vivemos. Só dois grupos: o cristão e o não cristão. O crente e o incrédulo, o justo e o injusto, o salvo e o condenado, o que é luz e o que é trevas. E o texto nos apresenta 5 divisões, e nós iremos nos deter a essas divisões. Primeira divisão do texto é a nossa
condição antiga. Como eu falei, o texto está dividido em 5 partes. A nossa antiga condição, que éramos trevas, a nossa nova identidade, que somos luz, no versículo 8. No versículo 9 e 10, nossa nova vida, o novo estilo de vida que Deus nos trouxe, como os frutos da luz. Versículo 11 e 12 traz o ensino da nossa postura, do nosso comportamento, que nós reprovamos as trevas porque nós somos luz. Em quinto lugar, o nosso chamado a manifestar a luz e despertar nas pessoas a necessidade de saírem das trevas para a maravilhosa luz. Voltemos para o nosso texto no capítulo 5, versículo de 8 até o 14. Primeira parte, nós vivíamos antigamente, outrora, numa condição de filhos das trevas. Versículo 8 diz: porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Então, em primeiro lugar, nós aprendemos que nós éramos trevas, vivíamos perdidos, vivíamos desgarrados, com a mente obscurecida, com o coração endurecido, com a vontade escravizada pelo pecado, extremamente cegos, perdidos, desencontrados, nus e caminhando a passos largos para a condenação eterna. Nós éramos assim, e o texto diz que nós não somos mais assim. Nós vivemos na condição daqueles que não entendem, pois não há no mundo das trevas ninguém que busque a Deus. Não há ninguém que obedeça a palavra de Deus. Não existe um sequer que possa obedecer à vontade de Deus. E o capítulo 3 de Romanos, versículo 10 e 11 diz: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Ninguém busca a Deus, porque anda em trevas. O mesmo versículo, em segundo lugar, vai nos trazer a nossa nova identidade. Uma das doutrinas que nós aprendemos nas Escrituras é a depravação total. A depravação total é que o homem nasceu em pecado ele foi gerado pela sua mãe, vive uma vida de pecado nesse mundo, não consegue obedecer a palavra de Deus porque está morto em delitos e pecados. O apóstolo diz que nós vivíamos assim. Em segundo lugar, nós agora somos luz. O versículo 8 diz que nós éramos trevas, mas agora somos luz no Senhor. E sendo luz no Senhor, devemos andar como filhos da luz. É o seguinte, é assim. Nós estamos num mundo onde as pessoas são trevas. E quando nós chegamos diante delas, chegou
a luz, e brilhe a vossa luz, de forma que eles possam ver as vossas obras. O Senhor Jesus, ele foi ao monte, e esse monte passou a ser chamado de Monte das Bem-aventuranças. O Senhor Jesus sempre subia a algum monte para trazer uma pregação, um ensino. E ele subiu ao monte, e naquele monte ele pregou um sermão chamado o Sermão do Monte. Ficou conhecido como o Sermão do Monte. E no começo do sermão ele fala sobre os bem-aventurados, os felizes, os de sucesso espiritual, os que não estão em trevas. E quando ele termina o seu sermão, aliás, a introdução ao seu sermão, falando a respeito das bem-aventuranças, no capítulo 5 de Mateus, no versículo 14, ele diz: vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. O mundo está em trevas. E no versículo 13 ele diz: vós sois o sal da terra. Está faltando um pouquinho de sal. Está passando alguém cristão, que é sal. Está passando alguém, está chegando alguém que é luz. Nós somos a luz do mundo. É uma graça. E apenas em um versículo o Senhor diz que nós somos a luz do mundo, no versículo 8, e que devemos andar como filhos da luz. Somos nova criação, somos novas criaturas. A natureza caída não faz parte mais da nossa vida. Nós temos agora uma nova natureza. Ele nos libertou, Deus Pai, do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então nós temos esse privilégio de sermos chamados de filho da luz e vivermos como filho ou filhos da luz. Em terceiro lugar, o versículo 9 e o versículo 10 irá trazer o nosso novo estilo de vida. Nós que somos luz, temos um novo estilo de vida. Qual é esse novo estilo de vida? Versículo 9. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. 3 marcas do Filho da Luz. 3 marcas daquele que é luz. Bondade é um amor prático, é ser misericordioso. Façamos o bem a todas as pessoas. A nossa bondade, um atributo de Deus moral, que é a bondade. Esse atributo relacionado a mim e a você, a graça de Deus, ela é fruto do seu amor. A graça de Deus, ela é junta com a bondade de Deus e junta com a misericórdia de Deus. Esses atributos são os atributos comunicáveis de Deus que nos traz a salvação. E essa salvação desse Deus bondoso, que é luz, que nos
transportou do império das trevas para o seu reino, para o reino do seu Filho, para o reino da luz. Esse reino de amor e de misericórdia. Em segundo lugar, ele fala de justiça. A luz, que estava tão abstrata, luz abstrata, agora luz clara. Em termos práticos, a luz está relacionada à justiça de Deus, de uma vida reta. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque eles receberão a graça de viver em um mundo justo, em viver essa justiça de Deus. Uma vida reta diante de Deus é uma vida de justiça e de honra. E por fim, dentro desse terceiro ponto, a verdade. A luz, ela emana verdade, como demanda justiça e bondade. A verdade para a vida íntegra. Verdade significa vida em obediência, significa santificação. O Senhor Jesus pede ao Senhor, em João 17:17, da sua oração sacerdotal, pede ao Pai: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Cristo é a verdade que liberta. Cristo é a verdade revelada, e essa verdade, ela explica quem Deus é, o Todo-Poderoso, o que Deus faz. Ele opera nas vidas. Qual é a sua vontade? Que obedeçamos os seus mandamentos. E Jesus também se coloca como essa verdade. Em João 8:32 ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Anteriormente, capítulo 6, versículo 14, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu disse Evangelho de João 6,14, mas é Evangelho de João 14:6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Jesus é a verdade na qual nós precisamos crer. E no capítulo 8, versículo 32: e conhecereis a verdade vos libertará dos pecados, vos libertará desse mundo, vos libertará da condenação eterna. E o versículo 10: provando o que é agradável ao Senhor. Ninguém é guiado pelas emoções. Discernindo qual é a vontade de Deus e o que é agradável ao Senhor e o que é bom para nós. O crente verdadeiro, ele produz fruto. O crente verdadeiro não vive na antiga condição, ele dá testemunho. Ele não tem vergonha do Evangelho, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em quarto lugar, nós temos a nossa nova postura. Primeiro, nós vimos que nós temos uma antiga condição, que nós éramos trevas. Em segundo lugar, nós vimos a nossa nova condição, que nós somos luz. Em terceiro lugar, nós vimos o nosso novo estilo de vida. E agora, em quarto lugar, a nossa nova postura, o nosso comportamento.
a nossa nova atitude. O versículo 11 e 12 diz assim: e não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe, é vergonhoso. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que nessa nova postura, nesse novo comportamento, nós denunciamos o pecado, nós rejeitamos a vida das trevas, nós repudiamos, nós reprovamos, nós não aceitamos o ensino desse mundo infrutífero, esse mundo que não dá fruto, esse mundo que vive no lamaçal do pecado, na imoralidade da vida. Não nos tornemos cúmplices com ele. Não se misture. Versículo 11: abandone, não permita, viva separado do pecado, lute para estar separado do pecado. Foi uma das orações que nós fizemos aqui hoje. Que comunhão há da luz com as trevas? Reprovai as trevas, exponha as trevas, seja a luz, porque aonde a luz chega, as trevas batem em retirada. Essa é uma observação muito importante. Vivermos combatendo o pecado diariamente na nossa vida e combatendo o pecado diariamente do mundo em que nós vivemos. E o apóstolo diz que o que o mundo faz, o que o mundo vive, o que as pessoas sem Deus fazem, o que as pessoas sem Deus vivem, é vergonhoso até conversar, é vergonhoso até comunicar, é vergonhoso até citar. Tal é a vergonha diante do Senhor e diante da luz. As trevas passam. Aqueles que amam o mundo e as coisas que no mundo há, o amor do Pai não está nele. O que há no mundo, a concupiscência da carne, os desejos desenfreados da carne, a concupiscência dos olhos, desejo cobiçoso, avarento do mundo, e a soberba da vida, a arrogância dos homens que detêm a verdade de Deus em mentira. O mundo passa com as suas concupiscências, as trevas passam com os seus desejos, mas a luz, aquele que faz a vontade do Senhor, permanece para sempre. Por fim, o nosso chamado é um chamado para manifestar a luz e despertar nas pessoas a tão grande salvação. Olha o que nos ensina. Acompanha o versículo 13 e 14. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Aqui tem 3 grupos de pessoas nesse texto. Tem os crentes firmes, tem os crentes dorminhocos e tem aqueles que ainda não se converteram.
E esse texto, ele está concluindo que a luz, ela reprova, porque a luz, aonde ela chega, as trevas não resistem. A luz, ela revela, ela expõe, ela transforma. E o texto diz que todas as coisas relacionadas ao pecado, elas são reprovadas pela luz. É como que a luz fosse personificada. E a luz diz: eu te reprovo, trevas, mundo pecaminoso, mundo sem Deus, mundo sem verdade, mundo que negocia a verdade em troca da mentira. E aqui nós encontramos essa advertência. Por isso diz, o apóstolo está citando um hino que é cantado na época primitiva. Eu não tenho esse inário dessa época. Ele está citando um texto do inário. E ele diz assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de dentre os mortos, e Cristo te ressuscitará. O versículo 14 diz que existem os crentes firmes. O versículo 13, mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Está falando do crente que não vive nesse mundo envolvido com a pecaminosidade desse mundo. O crente firme, forte, o crente que aprende na igreja e aprende na palavra e na vida de oração para ser testemunha lá fora. E lá fora, como luz, ele dissipa as trevas. E na igreja, ele é exuberante, forte, atuante, comprometido, buscando capacitação, empenhado no serviço, no desenvolvimento e no crescimento da igreja. E no versículo 14, o crente que está dormindo. Existem crentes que dormiram e não acordaram. O texto está dizendo que ele está andando, vivendo, mas está dormindo. A única coisa que ele pode fazer é sonhar que ele está dormindo. E o Senhor diz na sua palavra: desperta do teu sono. Tem crente que vai ser carregado a vida toda, vai entrar no céu no ombro dos outros. Tem crente que tudo para ele é difícil. Tem crente que não solta as amarras, não se dedica ao serviço, está sempre esmorecido, não tem ânimo para viver o Evangelho, está sempre reclamando, tudo é sempre pouco, não consegue ver a glória de Deus no canto dos pássaros, no movimento do vento, no balançar das árvores, do pão que desce do céu e do pão que está na terra. Gratidão, um coração agradecido, cheio de satisfação. Desperta, ó tu que dorme, o apóstolo diz. Sai do teu sono. Aleluia. Esse Deus é glorioso. Se você se sente assim, um crente firme, inabalável, forte, continua, permanece, e cuidado para que não caia, que ele está em pé, cuidado. Mas se você é um crente
que ainda está dormindo. Estava acordado, mas agora está dormindo. Já foi útil, mas agora não é mais útil. Foi operante, mas não opera mais. Foi uma testemunha, mas não consegue testemunhar, está sem força. O Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração nesse momento. Ele te desperta do teu sono. E o terceiro grupo é o pior. É o mais difícil. É o que não teve ainda um encontro com Cristo. Lembrem-se que o apóstolo está escrevendo para a igreja. E ele está identificando o terceiro grupo no versículo 14. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te salvará. Levanta-te de dentre os mortos e Cristo te iluminará. A tradução revista e atualizada. E Cristo te salvará, outras traduções. E Cristo ressuscitará você do morto. E Cristo te transportará do império das trevas para o seu reino de luz. Cristo, o meu Deus, traz esse terceiro grupo, essa terceira classe de pessoas que está no meio dos mortos, mas que não vão permanecer no meio dos mortos, mas vão ressuscitar, serão regenerados, passarão pelo novo nascimento. Mortos aqui é pior do que no túmulo. Mortos aqui significa para sempre sem vida. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. É nesse sentido que o apóstolo está exortando a igreja, que diz que é salva, que todos dizem que são salvos. No meio dos salvos tem aqueles que precisam nascer de novo, precisam de conversão, precisam de fé, precisam de arrependimento, precisam de quebrantamento, precisam de ter uma experiência com Cristo. Isso me faz lembrar no acampamento que eu me converti. E eu estava lá, como diz o pernambucano, nada com nada. Eu não sabia para quem ir. Estava interessado, fiz amizade com um crente, e lá eu estava no meio dos crentes. Um negócio estranho. Mas pensa no bicho estranho que é o crente, né? Mas não fala a palavra, não. Ele não tira brincadeira desagradável. Ele não se preocupa só consigo. Ele está empenhado em ajudar. Ele tem uma confraternização de alegria. Que negócio estranho! E eu me senti como um peixe fora d'água. Na segunda-feira e na terça-feira, na quarta, o Senhor Jesus invadiu o meu coração com seu grande e teimoso amor. E ali eu estava morto e de repente eu estava vivo. E aquelas lágrimas sendo derramadas, porque uma nova criatura estava surgindo. E foi assim naquele dia, e o Senhor me tirou dos mortos, me deu a graça da salvação, e ainda me deu uma palavra para dizer à igreja isso que nós lemos e aprendemos hoje aqui. Sai da escuridão, abre teu coração, há novo dia,
nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. É isso a igreja do Senhor. É essa a palavra do Senhor. Que Deus nos dê graça. E que todos que estão aqui hoje, e que todos que me ouvirão, não são vivos ainda, porque essa mensagem ela vai estar sempre nas redes sociais. E que Deus alcance o coração daqueles que ouvirem essa palavra e eles se convertam. Que Deus desperte aqueles que estão dormindo e que eles se acordem. E que Deus dê um reavivamento àqueles que estão firmes, para que sua obra continue firme e forte. E assim a gente finaliza dizendo o que o apóstolo Pedro disse em 1 Pedro 2,9, para nós finalizarmos a mensagem de hoje, entendendo que toda a igreja concorda com o que foi ouvido aqui hoje. E agora nós vamos ler em uma só voz 1 Pedro 2, capítulo 2, versículo 9. Todos em uma só voz. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, chamados para proclamar a verdade daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E essa é a nossa oração: Senhor, nos livra dessas trevas desse mundo, firma-nos na luz que é Cristo, faz-nos viver de modo digno da nossa vocação. Que as nossas vidas, Senhor, revelem a Tua graça. Em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Vamos dizer isso ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado, porque nós éramos trevas e agora nós somos luz. Muito obrigado, porque aqueles que dormem podem sair, se acordarem, serem despertados e iluminados pelo Senhor. E ainda mais, aqueles que estão mortos podem ressuscitar, experimentando a nova vida que está em Cristo, saindo das trevas para a Tua maravilhosa luz, com o coração quebrantado e arrependido. Muito obrigado pela Tua palavra, que falou aos nossos corações. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Recebam a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado e querido Pai, a comunhão, o poder, as divinas consolações do Espírito Santo repouse sobre nós, Igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém. Amém. Podemos assentar. Temos algum aviso?